Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Estamos de volta com o programa Nos Caminhos de Jesus. Eu sou Paulo Guedes e hoje estaremos falando sobre o Evangelho de Jesus. Sobre essa obra magnífica, a Boa Nova, que chegou a nós através dos 4 evangelistas. Inicialmente, vamos mostrar que Evangelho é uma transcrição grega de Evangelium, formada por eu, um advérbio que significa bem, e ângelo, verbo que podemos traduzir como eu anuncio. Eu trago uma mensagem, eu trago uma notícia. Os 4 evangelhos têm por meta apresentar Jesus à humanidade da época e, claro, a todos nós em todos os tempos da humanidade. Foi escrito aos 4 grupos de povos em que se dividia a humanidade da época de Jesus. O primeiro dos povos, da onde Jesus surgiu, é o povo judeu, o povo religioso da época. Porque Jesus nasceu judeu, viveu como judeu e morreu como judeu. Transformou o entendimento do judaísmo. E após ele se criou o cristianismo. O segundo grupo, ou povo da época, eram os gregos. Os intelectuais, aqueles que se vangloriavam da inteligência dos grandes pensadores. O terceiro grupo, a qual Jesus, através de seus evangelistas, se dirige, é os romanos, os dominadores da época, aqueles que detinham o poder porque tinham os exércitos, ditavam as ordens e o rumo que deveria seguir a humanidade. E temos também os gentios, que é o outro grupo, que eram as nações pagãs. Eram aqueles que não estavam enquadrados nos 3 grandes grupos iniciais: os judeus, os gregos e os romanos. Eram aqueles que acreditavam em vários deuses, que viviam não orientados por uma religião devidamente formada, como no caso do judaísmo. Os evangelhos são 4, com característica diferente para alcançar 4 classes de povos que representavam a humanidade da época. Cada evangelista teve um objetivo. Isso é interessante a gente observar. Cada um deles busca um público-alvo. Fala-se em 4 evangelhos. Na realidade, existe um único evangelho, porque o evangelho é a Boa Nova, mas que foi testemunhado por 4 homens diferentes, com entendimentos diferentes. Cada um desses homens, cada evangelista, entendeu a sua maneira, com sua experiência comunitária, com seu entendimento teológico, e descreveu com sua característica literária. Cada um tem um estilo. A gente vê Mateus, a gente vê Lucas, vê Marcos e vê João. Cada um tem um estilo literário, uma maneira de escrever. A riqueza das 4 narrativas é que nos proporcionam o completo entendimento de quem era e qual o objetivo desse grande mestre chamado Jesus. Temos o rei no Evangelho de Mateus, o servo no Evangelho de Marcos, o Filho do Homem no Evangelho de Lucas e o Filho de Deus
no Evangelho de João. Cada um coloca Jesus de uma forma diferente, porque tinham objetivos diferentes e povos diferentes a serem tocados. Os 4 representam Jesus e sua obra. Cada um, porém, de um ponto de vista distinto, escrito para povos distintos. Isso é interessantíssimo, a gente estar observando que o Evangelho é único, a mensagem de Jesus é única. Ele foi encaminhado para povos diferentes. Então, a linguagem necessariamente precisaria ser diferente. Porque se usa a linguagem que alcança os judeus para os romanos, eles rejeitariam. Se a gente usa a linguagem que se usa para os romanos, para os gentios, eles rejeitariam. E se a gente usa a linguagem dos gentios para, por exemplo, os gregos, eles rejeitariam. Então, a linguagem foi adequada ao público-alvo. E a gente vai lá em Mateus, por exemplo. Mataios, que significa dom de Deus. O nome de Mateus em hebraico era Levi. Por isso que a gente vê no Evangelho falando de Levi, que era o encarregado do posto alfandegário de Cafarnaum, filho de Alfeu. Diz a tradição que Mateus escreveu os discursos de Jesus que não chegavam ainda a ser um evangelho. Ele fazia anotações sobre as partes importantes daquilo que Jesus ia narrando, que ele testemunhava. Cada um os traduziu como pôde do hebraico. Cada pessoa que foi pegando essas passagens que Mateus escrevia ia traduzindo da forma que entendiam. Mas existe uma questão sobre em que língua Mateus escreveu esse evangelho. Escreveu em hebraico? Escreveu em aramaico? Pastorino diz que Mateus não escreveu em hebraico. Ele afirma isso. Um grande estudioso de Jesus. Um homem que conhecia o hebraico, o aramaico, o grego e algumas outras línguas. E ele fala porque o hebraico há 400 anos já não era utilizado entre o povo judeu. Na época de Jesus se falava o aramaico. Então, leva-se a crer que Mateus escreveu em aramaico. E Mateus, ele tinha um objetivo muito claro. Ele conheceu Jesus, acompanhou Jesus durante as suas pregações. E era um dos poucos dos discípulos de Jesus que tinha instruções suficientes para nos deixar algo por escrito. Porque os outros eram pescadores, simples, humildes, analfabetos. Mateus se dirige claramente ao povo judeu. Basta que a gente observe as numerosas citações do Velho Testamento e o esforço que ele faz para provar que Jesus era o Messias. Diz a tradição, né? A volta do mestre para o plano espiritual, teria viajado em tarefa missionária para a Etiópia. E lá foi martirizado. E é importante o que eu vou falar agora. Segundo Emmanuel, na obra Paulo Estevam, psicografia do nosso querido Chico Xavier, as anotações de Levi, de Mateus, surgiram entre o ano 35 e 40 de nossa era. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma corrente teológica que alega que Marcos, o menor de todos os evangelhos, teria sido o primeiro. Mas Emmanuel, em suas anotações, diz que os homens do caminho, nome dos primeiros cristãos, utilizavam esse evangelho. No capítulo 3, da primeira parte do citado livro do Paulo Estevam, o apóstolo Pedro, após acolher Gisiel na casa do caminho, fala-lhe do Messias. Disse-lhe comovido ao perceber o interesse do acolhido:
Vou buscar-te textos novos, só anotações de Levi sobre o Messias redimido. Observem como Emmanuel cita lá naquela época, logo após a crucificação de Jesus, que existiam anotações de Levi que estavam norteando os homens da época sobre os ensinamentos do Mestre. Isso é uma prova bem clara de que Mateus é o primeiro. E vamos pensar um pouco. Mateus foi discípulo de Jesus, instruído, vivenciou todos esses fatos ao vivo e a cores. João Marcos, era um sobrinho de Pedro, não conheceu Jesus pessoalmente, não seguiu Jesus e não ouviu Jesus falando nada sobre o que foi registrado nos evangelhos. O que é mais lógico? Aquele que estava ao lado de Jesus, anotar as suas informações, ou, apesar de estar com Jesus, não saber o que Jesus falou e copiar de Marcos. A lógica diz que um discípulo tem mais conhecimento do que aquele que não foi discípulo de Jesus. A lógica diz isso, principalmente quando você se refere a um homem como Levi Mateus. Esse era aquele que tinha condições de escrever algo. E ele o fez, trazendo para nós as primeiras anotações sobre Jesus. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. E chegamos ao Evangelho de Marcos, ou melhor, João Marcos, sobrinho de Pedro. O nome de João era hebraico, né? João. Mas o segundo nome era um nome latino, um nome já romano. Marcos não conheceu Jesus. Ao contrário de Mateus, ele escreve suas anotações dirigindo-se aos romanos. Mateus se dirigiu aos judeus, que era o povo religioso da época. A gente encontra no Evangelho de Marcos apenas uma citação do Velho Testamento. Marcos não informa sobre a concepção, o nascimento e a infância de Jesus, como se tivessem sido normais, o que foram, não merecendo por isso maiores atenções, porque a concepção de Jesus foi uma concepção normal, o nascimento de Jesus foi um nascimento normal. E a infância de Jesus foi uma infância normal, claro, de um espírito sábio, mas que viveu como uma criança, seguindo o rumo normal da evolução física. Marcos trata Maria como uma mulher comum, claro, a mãe de Jesus, um espírito de uma grandeza espiritual incomparável. Curiosamente, sua narração inicia-se lá na pregação de João Batista. Ele começa em João Batista. Ele começa falando sobre o batismo de Jesus. Uma outra curiosidade que a gente encontra é que Marcos, o sobrinho de Pedro, ele não registra o episódio em que Jesus teria delegado poderes a Pedro, fazendo dele o alicerce da igreja e, portanto, das chaves do reino dos céus. É muito estranho isso, né? Porque ele recebeu todas as informações para escrever o seu evangelho, segundo alguns teólogos, de Pedro. Se ele recebeu as informações de Pedro, seria estranho ele não conhecer esse fato extremamente importante que seria Jesus delegando a Pedro a grande autoridade, colocando ele, entre aspas, como o primeiro Papa.
Dificilmente João deixaria de registrar isso, porque era do seu tio, do seu mentor, daquele que teria passado para ele todas as orientações. Por que ele não o fez? Porque se isso foi verdade, ele não achou que teria importância. Ou esse é um fato daqueles que nós chamamos de enxertado na Bíblia, no Novo Testamento. Um enxerto para se criar a hierarquia do papado, que não merece maiores aprofundamentos da nossa parte. Vamos ao Evangelho de Lucas. Lucas é uma abreviatura do nome latino Lucianus. Não tinha sangue judeu. Era grego puro, de nascimento e de raça. Lucas era um grego. Ele escreveu em linguagem correta, interpretando o pensamento de Paulo a quem acompanhava nas viagens apostólicas. Pedro orientou João Marcos. Lucas foi orientado por Paulo de Tarso. Também não conheceu Jesus. Lucas era médico, segundo a gente encontra em Paulo e Estevão. Todo o plano de sua obra é organizado, demonstrando hábito de leitura, cultura e pesquisa. A gente percebe o diferencial de Lucas. Nas escritas de Lucas, a gente percebe uma qualidade diferente. Mesmo de Mateus. Lucas, por ser um grego, era mais dado à cultura. Ele, como eu já disse, não conheceu. Da mesma forma que Marcos, ele não conheceu Jesus. Tudo que ele aprendeu foi através do mestre e companheiro Paulo de Tarso. Ele seguiu com Paulo nas suas viagens missionárias, assistindo, inclusive, como médico. Inclusive nos momentos em que ele ficou em cativeiro. E segundo o próprio Emmanuel, ele escrevia as cartas ditadas por Paulo. E interessante que Lucas, quando escreve seu evangelho, ele informa que já havia vários textos sobre o evangelho de Jesus. Vários textos sobre a vida de Jesus. Deixando claro que, baseado nesses textos e baseado numa entrevista que ele fez com Maria, a mãe de Jesus, ele escreveu o seu evangelho. Ele deu origem às suas narrações. É o único evangelista que faz uma biografia minuciosa de Jesus. E ele também é o autor do Atos dos Apóstolos, conforme encontramos em Lucas capítulo 2, versículo 19. E chegamos ao último evangelista, João. É um evangelho muito diferente. João escreve para a humanidade. É diferente dos demais. Apresenta um quadro literário diferente, episódios inéditos, longos discursos de revelações, um Cristo mais espiritualizado. Porque não podemos esquecer que João escreve aos 80 anos. Já tinha amadurecido como ser humano. Já tinha compreendido, através de várias reflexões, o Evangelho de Jesus. Os evangelhos sinóticos apresentam um ministério público de mais ou menos um ano, que é o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Eles colocam o ministério de Jesus, as passagens de Jesus, em torno de um ano, que se desenrola em torno do lago Genezaré e termina tragicamente por ocasião da subida de Jesus a Jerusalém, quando foi crucificado, ao celebrar a Páscoa, naquele período de Páscoa. João
O itinerário é completamente diferente. Jesus faz constantemente o vai e vem entre a Galileia e a Judéia, subindo a Jerusalém 4 ou 5 vezes por ocasião da festa junina. Nos outros, uma vez apenas. O Evangelho de João é mais amplo. Ele coloca Jesus num período de tempo maior. E tem passagens inéditas, discursos inéditos. Por isso que ele é um evangelho diferente. Porque nós temos os sinóticos. O que é o evangelho sinótico? É um termo grego que é oriundo de 2 palavras: sim, junto, e ópsis, ver. Ver juntos. Esses 3 evangelhos têm em comum uma grande quantidade de relatos que, postos em 3 colunas paralelas, podem ser vistos em conjunto ou de um mesmo ponto de vista. O primeiro evangelho sinótico foi em 1776, escrito por um alemão, Griesbach. Escreveu uma obra chamada Sinopse dos Evangelhos. Foi o primeiro, porque foi o primeiro a enxergar isso, a perceber isso e sistematizar essas informações. Além desses 3 sinóticos, a gente tem o de João dentro do Novo Testamento. Ele é diferente nas narrativas geográficas, coloca Jesus por caminhos que os outros não colocam, nos detalhes. Ele amplia em muito as narrativas dos sinóticos. Porque como João também conheceu Jesus e é um dos discípulos, ele amplia muitas coisas por lembrar de muitas coisas. Ele modifica no ritmo das atividades de Jesus, na ênfase teológica. João tem uma visão teológica maior. Tem uma visão espiritualizada maior. Ele traz o Cristo espiritual. E em João tem uma passagem fabulosa, que é no capítulo 14, que é a promessa do Consolador, da nossa querida doutrina espírita. E a gente tem mais. Temos os livros apócrifos, ou pseudo-canônicos, que foram aqueles livros que não foram aceitos pela igreja. O termo foi criado por Jerônimo, no V século. Jerônimo escolheu alguns livros e separou para a exclusão alguns outros. São livros não aceitos pela igreja e não são incluídos no canon bíblico. E olha a grandeza de número. Temos 113 livros apócrifos, 52 do Antigo Testamento e 61 do Novo Testamento. Temos 4 livros dos evangelistas, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, a carta de Tiago, João, Pedro, e temos o Apocalipse. São 20 e poucos livros. E 61 estão fora, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Tiago, o Evangelho de Bartolomeu, de Pedro e de Filipe. São muitas coisas que ficaram de fora, mas que merecem a nossa análise. Algumas coisas precisam ser descartadas. Mas para um entendimento maior, é importante passarmos sempre à vista e não aceitarmos essas imposições que vêm de trás. A doutrina espírita é uma doutrina que nos concita ao estudo, à fé raciocinada, ao entendimento. E só através de um estudo mais profundo é que vamos consolidar tudo isso. E é por isso que estamos aqui, tentando ampliar esse entendimento. Aos poucos nós vamos descortinando tudo isso e estudando Jesus. Na semana que vem estaremos trazendo a pedagogia de Jesus, a metodologia que esse grande homem utilizou para ensinar aquilo que interessava a todos nós. Ficamos por aqui e convidamos a todos a estarem conosco na semana que vem, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus,
a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.